Bom, pessoal, agora a gente vai para a sétima questão, não é isso? Ela está dizendo o seguinte: qual é a soma dos desvios? Ou seja, vai ter mais de um, tá certo? Dos seguintes números. Bom, pessoal, para a gente calcular os desvios de um conjunto de dados, a gente precisa obter a média desse conjunto, tá certo? A média aritmética, porque a gente vai calcular o desvio de cada um dos valores em relação à média, tá certo? O primeiro passo, então, é calcular a média aritmética desses valores. Como a gente já viu, né? Média aritmética é dado como a soma dos valores, tá? Vou pegar aqui 10 mais 15 mais 25 mais 10, dividido pelo total de números, ou seja, 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, vamos lá, vamos dizer que a média é igual a 10 mais 15, 25. 25 mais 25, 50. 50 mais 10, 60. Então, vai ficar 60 dividido por 4. Isso vai dar quanto, pessoal? Isso vai dar 15, né? Pronto. Essa é a nossa média, tá certo? Então, a gente vai calcular os desvios em relação à nossa média, tá certo? Então, eu vou pegar o primeiro dado aqui, ó, tá? Vou chamar de D1. O primeiro desvio eu vou chamar de D1, certo? Então, eu vou pegar o primeiro valor e subtrair da média, tá certo? 15. Então, D1 vai ser 10 menos 15, tá certo? 10 menos 15 isso vai dar menos 5, tá certo? Agora eu vou calcular o desvio 2, ou seja, do segundo valor, tá certo? Do conjunto em relação à média, tá certo? Sempre a gente vai calcular o desvio em relação à média, tá certo? A gente precisa calcular de 1 em 1, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar o 15 aqui, que é o próximo, menos a nossa média. 15 também. Isso vai ser quanto? Isso vai ser quanto? Vai ser 0, né? 15 menos 15, 0. Tá certo, pessoal? Pronto, agora eu vou calcular o desvio 3. Vamos lá. O 25 agora. Vou pegar o 25 e subtrair o 15, que é a nossa média. Então vai ficar quanto? 25 menos 15, isso vai ser 10. Tá certo? Agora eu vou calcular o desvio 4. Tá certo? Vou pegar o 10. Pegar o 10 aqui. Eu vou subtrair do 15 aqui, pessoal. 10 menos 15. Tá certo? Vamos lá, ó. 10 menos 15 menos 5. Tá certo, pessoal? Pronto, eu calculei todos os desvios do conjunto em relação à média. Tá certo? Só que a questão está pedindo o seguinte. Está pedindo a soma dos desvios. Então eu vou somar todos esses valores aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, menos 5, mais 0, mais 10, mais, no caso eu vou colocar entre parênteses aqui que está negativo, menos 5, tá certo? Veja só, menos 5, isso vai ser menos 10. Pronto, 0 mais 10, isso vai ser 10. Então, menos 10 mais 10, se eu devo 10 reais, pago 10 reais, fico com quanto? 0. Pronto, então a alternativa correta é a letra A, tá certo, pessoal? Vamos agora para a oitava questão, tá certo? Vamos lá. A oitava questão está dizendo o seguinte: um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados. Pronto, temos aqui os resultados, que no caso é nosso conjunto de dados, tá certo, pessoal? E ele fez a pergunta, ó, qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Bom, pessoal, como eu já falei, amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Ou seja, simplesmente a gente vai pegar, vou dizer aqui que amplitude é igual ao maior valor de um conjunto menos o menor, tá certo? O maior é quanto, pessoal? 18, certo? Vou pegar 18 menos, o menor é qual, pessoal? É o 15, né? Pronto. Então, a amplitude vai ser 18 menos 15, 3. Pronto, a alternativa correta, letra C. Tá certo, pessoal? Bem fácil isso aí, né? Pronto, a gente vai para a nona questão agora, tá? Pronto, pessoal, a nona questão, ela tá dizendo o seguinte: o treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos e os 2 jogadores mais jovens de seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes.
A lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte. Deu a lista, tá? É o nosso conjunto de dados. Aí ela perguntou, qual foi a amplitude encontrada por esse treinador? Pronto, a gente já sabe que a amplitude é a medida, na verdade, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, tá certo? Mas só que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tomar cuidado nessa questão, pessoal. Porque tá dizendo o seguinte, ó. O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos, tá certo? Então, a gente tem que se ligar nisso aí. A gente vai, no caso, se ele dispensou, a gente vai desconsiderar os 2 jogadores mais velhos, ó. A gente vai dispensar também, tá? Do conjunto, ó. Se ele dispensou, a gente vai dispensar também, tá certo? Ele dispensou os 2 jogadores mais velhos e os 2 jogadores mais jovens. Ou seja, ele dispensou os 2 jogadores que têm 14 anos também, ó. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado nisso aí. Se ele dispensou, a gente vai ter que tirar do conjunto, tá certo? Então, ele perguntou qual foi a amplitude encontrada por esse treinador. Pronto, agora é só a gente fazer a diferença, né? 39, que é o maior valor, menos o 16, tá certo? Então vamos lá, amplitude é igual a 39 menos 16. Pessoal, isso vai dar quanto? Isso vai dar 23, tá certo? Então, a amplitude em relação às idades, tá certo? Dos jogadores é 23, tá certo? A resposta é 23 anos, tá ok?